Beleza, galera? Mais um quadro, mais um match com inscrito aqui. Hoje, 3 partidinhas de 5 minutos, um match. Vamos ver quem ganhou? Vem com a gente. Sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Pessoal, lembrando que estamos com a meta de 100 inscritos aqui no canal. Então, se vocês estiverem gostando desse conteúdo, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilha com a galera, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e que vale a pena enviar para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação, então, bora pro jogo! Beleza, galera? Hoje a gente vai jogar um match aqui com o nosso inscrito. Vamos mandar o desafio para ele aqui contra o Iago. Vamos ver o nome dele de novo aqui. Contra o Iago. Ele desafiou a gente aqui. A gente vai fazer um matchzinho rápido de 3 partidas de 5 minutos. Iago Henrique Arins, do Brasil. 678 de rate no Blitz. A gente não tem índice de Blitz aqui ainda. Então a gente tá com o nosso índice, não, nosso rating de Blitz, né? Ele começou ali com um peão em C4 e eu não faço ideia que abertura é essa. A gente já começou, abertura inglesa, a gente já começou fora do nosso padrão aqui. Vamos jogar pra gente não perder essa partida e vamos ver o que vai acontecer aqui, né? A ideia é jogar 3 partidas de 5 minutos aqui, então um matchzinho, pra gente conseguir ver o que a gente consegue aqui. E vamos se concentrar pra também não passar vergonha jogando contra um inscrito, né? Pelo menos pra gente fazer um joguinho um pouco parelho aqui e a gente não perder muito rápido também. Beleza, vamos seguir desenvolvendo o nosso bispo. A ideia é que a gente já conseguir fazer o rock, botar o nosso rei em segurança e talvez já ir para o centro aqui, né? Apesar de a gente estar avançando com o peão para D5 depois ali, se ele capturar, a gente não está abrindo o centro, a gente está abrindo o nosso centro, né? Mas não estamos abrindo mais nada depois disso, então vamos fazer o seguinte. Então vamos primeiro pensar em trazer esse peão para a gente pensar daí em avançar, agora sim, com o peão em D5 e talvez procurar algumas aberturas aqui, né? Iago Henrique Arins ali, do Brasil, Zil. Bem legal, ele chamou a gente aí, desafiou a gente chamou a gente aí no chat, perguntando se a gente queria jogar e tamo aí, né? Tamo dentro, conseguimos combinar um horário, estamos jogando agora sim o nosso match. Nem perguntei pra ele se ele tem algum canal no YouTube ou se ele produz algum tipo de conteúdo. Vou perguntar depois. Se sim, a gente já vai deixar linkado aí na descrição. E daí não se esqueçam de também dar uma olhada ali neste caso. Beleza, estamos aí com o centro, tentando fazer algumas trocas agora. Se ele não capturar de peças brancas, eu acho que eu vou avançar aqui. Aí sim, pra cima do cavalo dele, né? Se ele capturar, a gente captura de volta aqui, abrindo um pouco mais o centro. E daí a gente tá abrindo demais, talvez tá colando do nosso rei, né? Talvez. Eu devesse ter jogado e feito o rock antes de colocar esse peão ali tão avançado em D4. Agora se ele capturar, a gente tá com... Os dois estão aqui, na verdade, com o rei numa coluna bem aberta. Se ele capturar, a gente capturar de bispo, é uma opção. Daí fazer o rock, botar o rei em segurança. E de repente tentar avançar um pouco mais ali. Talvez, vamos ver. O Iago, se eu não me engano, no rating de rápidas ele tá com 1000 e alguma coisinha ali. Então tá um rating até bem próximo do nosso também aqui. De Blitz ele tem bem mais que a gente. Eu acho que a gente ainda tá com 400. Já que a gente nunca jogou aqui no canal ainda uma partida de Blitz valendo rating pelo menos. Até foi a sugestão de um inscrito também. A gente começar a fazer talvez essas partidas aí também. Ok. Ele avançou com o cavalo ali. O que a gente poderia pensar em fazer aqui, né? Captura. Tentar realmente abrir um pouco mais. Se ele capturar, a gente pega aqui. Ele também está ameaçando o nosso bispo nesse caso, né? Então, se a gente não trocar, a gente acaba perdendo esse bispo aqui. Assim, vamos trocar então, tentar simplificar um pouquinho mais. Fazer o rock, eu não sei se é uma boa ideia, porque ele agora pode entrar com a dama aqui e fazer essa bateria de bispo e dama. Ou então já começar um ataque bem mais forte aqui com essa dama, porque tá bem liberado aqui pro lado dele. E agora a gente tá só com peça não desenvolvida também.
ai, ai. Não sei se foi uma boa jogada ter feito essa troca ali. Talvez ter só movido o nosso bispo aqui teria sido uma ideia melhor. Beleza, vamos pensar aqui então o que fazer na sequência aqui. Desenvolver o nosso cavalo, nosso bispo. Talvez até começar uma bem forte aqui pra cima do bispo dele, né? O bispo dele vai ter que vir pra cá. Ou pra cá, algo nesse sentido. Os dois ainda com um par de bispo aqui. Tá, então agora eu vou desenvolver o nosso bispo aqui com um tempo sobre o cavalo dele, cravando o cavalo dele por enquanto. Se ele vier pra cá, atacando o nosso bispo, a gente pode até pensar de repente vir aqui. Aí se ele toma, a gente vai acabar dobrando os peões, mas a gente acaba tendo também aqui uma coluna aberta, né? Uma coluna F. Talvez. Vamos ver. 1 minutinho e 12 segundos pra ele. Tá ficando apertado no tempo ali também. Vamos ver o que ele pode estar pensando em fazer também. Ele desenvolveu o cavalo dele agora aqui. Ele até pode estar pensando num roque. Neste momento, pelo menos, né? Se a gente vier com o nosso bispo aqui pra H3, a gente também evita o roque dele. Ok, ele desenvolveu lá. Acabou travando um pouquinho mais esse bispo dele também, né? Se bem que ele pode vir pra cá, ele pode vir pra cá. Faz assim, então. Vou pra cima desse bispo dele, tentar abrir um pouquinho mais a posição aqui. Ele ainda pode voltar até aqui, né? Beleza, voltou pra lá. Agora a gente poderia pensar aqui. Aqui. Vamos desenvolver o nosso cavalo, eu acho, por enquanto. Começar a trazer ele um pouco mais pro jogo. Tá, botou lá. Desenvolver o nosso cavalo, trazer a dama também para conectar as duas torres. De repente pensar em avançar aqui em algum momento. Aqui. Foi pra lá, vamos recuar por enquanto. Talvez ele venha pra cá, né? Mas daí a gente troca. Acho que daí a gente faz essa troca mesmo. Tá, tirou o cavalo dele da cravada. Tá certo. Vamos desenvolver a nossa dama aqui. Trazer uma proteção para esse bispo por enquanto, que não está ameaçado, mas nunca custa. E a ideia é tentar avançar com o peão aqui central em E4. Tentar abrir um pouquinho mais essa posição. E de repente conseguir algum tipo de captura com o cavalo. Se ele não capturar, a gente vai para cima do peão dele aqui, né? Beleza, agora a gente captura aqui de volta. Tá. Não quero perder o nosso bispo ainda. Recuar aqui. A gente vem pra cá, agora sim. Faz as trocas, já ameaça o cavalo dele também. Aqui, ele acabou capturando ali. Vamos tirar por enquanto para adicionar uma proteção a esse peão aqui.
complicou, 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 complicou. Aqui a gente tá ameaçando o checkmate, né? Se ele capturar aqui. Beleza, acabou o tempo do nosso adversário aqui. Primeira partida aí, acabou o tempo. Foi bem disputada. Vamos, depois que a gente conseguir, a gente vê pra fazer uma revisão aí da partida. Vamos pra uma revanche. Vamos pra nossa segunda partida do match. Dessa vez estamos jogando com as peças brancas e vamos começar com a tradicional E4. E4, que é o que sabemos. E tentamos fazer aqui, mas ele começou com a defesa Caro-Kann. Caro-Kann. Qual que será que é a ordem de lances corretas aqui contra Caro-Kann? Vamos ver aqui. Dá um cheque no rei ali. E vamos aproveitar agora a cravada do cavalo para trazer o nosso peão central ali, desenvolver e pensar em desenvolver as demais peças também aqui, né? Ele até comentou ali que acabou ficando um pouquinho sem tempo na partida anterior. Esse é um problema que eu tenho frequentemente nos meus jogos, assim. Todo jogo eu acabo perdendo um pouco de tempo. Vamos manter agora esse cavalo pressionado aqui. Talvez ele avance para cá com o peão, né? Para manter essa pressão no nosso bispo também. Por enquanto esse peão central está defendido pela dama. Beleza. Vamos desenvolver o nosso cavalo aqui. Ok, talvez pensar... Tá o cavalo dele cravado por enquanto. Então, deixa eu fazer o roque primeiro. Daí questionar o bispo dele. Avançou ali, vamos questionar o bispo dele. Se ele capturar, a gente captura por enquanto. Mas aí a gente vai perder, né? Aí eu acho que... Não sei se a gente foi muito bem naquela ali, não. Se ele capturar, se a gente captura aqui, a gente acabar perdendo, eu acho, esse... Ah, não pode porque tá cravado, então não ia não. Beleza, vamos seguir o nosso desenvolvimento aqui. Talvez em algum momento até avançar um pouco mais ali para questionar de novo esse bispo dele. Pensar em trazer também o nosso bispo de casas escuras, talvez aqui pro cavalo, contra o cavalo. Contra o cavalo não, né? Ali pra mesma diagonal do cavalo para tentar deixar ele cravado. Por enquanto os cavalos dele eu acho que não estão com tanto jogo. Aqui tá cravado, a gente poderia até pensar em pressionar de alguma forma, né? Talvez até pra cá, né? Mas daí a gente perde o bispo. A gente perde essa dama, a gente não pode fazer essa... Cometer esse erro de novo de perder a dama. Tá, vamos fazer assim. Pressionar o cavalo dele e o outro ali. Se ele vai pra cá, daí a gente dá um jeito, a gente recua pra cá de repente. Agora aqui, o bispo dele tá quase em casa, né? O problema é que mesmo pressionando aqui, se ele captura com o cavalo, a gente captura aqui, não vai dar muito bom não. Tá, ele tirou agora o cavalo dessa cravada dele. Então agora a gente tem que começar a tentar fazer alguma coisa diferente aqui. Toma, toma, toma. A gente tá com o peão estendido. Não vai adiantar, né? Toma, 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 toma. E segue aqui com um cavalo cravado também. Não, aquilo ali não vai adiantar, então. Vamos fazer... Ah, aqui a gente também perde o cavalo. Eu queria botar meu cavalo aqui, né? Aqui. Vamos fazer assim. Tirar a dama da cravada, continuar protegendo o cavalo e pensar em fazer esse movimento aqui, trazer o outro cavalo para casa de E2 e depois para casa de F4, avançar com o nosso peão para conseguir botar o outro bispo em jogo, talvez até aqui na casa de C2, ameaçando daí um checkmate lá. Vamos ver se isso aqui vai rolar, né?
Plano audacioso, eu diria, audacioso. A gente tá com menos tempo no relógio nesse jogo agora. Ai, vamos ver aqui o que vai rolar dessa vez. Acho que vamos tentar seguir esse plano se der, né? Vamos adaptando, adaptando. Esse é o segredo aí. Normalmente a gente não tem plano nenhum. Quando tem um plano, a gente vai tentar seguir ele até o final. Vou fazer minha só aqui. Eu vou recuar com o bispo. Nosso bispo vai ficar preso aqui. Nosso bispo vai acabar ficando preso aqui. Aqui, aqui. Agora se o cavalo estiver aqui nesse momento, ele não vai adiantar nada, né? Porque não tem mais o bispo protegendo ele. Então a gente tem que trazer o bispo, talvez esconder ele aqui, para ele manter essa diagonal aqui. Se ele não quiser fazer uma troca, né? Agora começa a complicar tudo, mas acho que o próximo movimento aqui vai ser esse cavalo mesmo. Vamos pensar, vamos pensar, vamos pensar. Mesmo se eu trouxer o cavalo, que eu poderia fazer aqui atrás do cavalo para E2, avançar com o peão aí para botar realmente o bispo e ameaçar esse checkmate, que antes de avançar pro cavalo para cá, porque para mim avançar com o cavalo para cá, eu tenho que recuar o bispo para ele manter essa diagonal. E se o cavalo estiver aqui em E2, eu consigo avançar, recuar o bispo com mais tranquilidade, porque daí se ele capturar, a gente captura com o cavalo também. E já vai pra cima dele, pra cima dele. Tá. Ele ameaçou a nossa dama agora aqui. O bispo tá protegendo aqui, então vamos só recuar. Vamos ver, se eu recuar pra cá. Ele pode vir pra cá, a gente captura. Ele pode avançar pra cá. Acho que vamos trazer pra cá, então. Tirar a dama desse ataque do cavalo dele. Pra gente não perder essa dama. O cavalo dele não pode capturar aqui porque está sendo defendido pelo bispo. Aqui pela torre. Agora ferrou nosso plano, né? Nosso plano aqui a gente não conseguiu botar ele em ação. Segue com esse cavalo aqui também. Eu acho que eu ainda tenho que tentar trazer o cavalo que está em C3 aqui para lá do rei. Senão não vai rolar muito bom. Agora a gente poderia até pensar em capturar aqui, né? Capturar aqui, que está defendido. Acho que vamos, né? Capturar aqui, se ele pegar aqui, a gente captura aqui. Tem uma entrada bem forte ali. A dama dele não pode capturar ainda. Que o cavalo está protegendo esse bispo também. Até que tá relativamente harmonioso essas peças aqui. Agora se ele capturar aqui, a gente está entrando com a dama ali, né? Estamos entrando forte com a dama aqui, na verdade. Eu vou trazer aqui. Atacando duas coisas. Atacando esse peão e atacando esse bispo dele aqui. Que ele recuou ali para defender. Defendeu tudo, né? Essa é a verdade. Acabou defendendo tudo. E se agora a gente pega um aqui pra... Vem pra cá, ameaça o bispo dele pode recuar pra cá. Recuou pra lá. A gente consegue capturar aqui. Defender lá. Acho que vamos tentar, né? Vamos ir pra cima do bispo dele. Agora tá com 2 ataques aqui. Se ele entrar com o cavalo, a gente meio que tem que capturar pra não perder a torre. Ou não, né? Ou a gente vem com a torre aqui. Talvez. Se ele recuar o bispo aqui, aqui a gente captura, aqui a gente captura, aqui a gente captura. Beleza, ele foi pra cima ali. Acho que a gente consegue livrar aquele bispo, né? Que ele vai ter que vir aqui, agora a gente dá um cheque. Nesse.
E recua o nosso bispo aqui. Protege ele. Beleza, ele voltou lá. Ih, a gente ficou sem tempo também aqui. Dá um cheque aqui. Beleza. Atenção entrar aqui pra atacar esse outro peão. O rei dele tá meio preso. A gente ataca aqui agora. Beleza, acabou recuando ali pra lá. Faz o seguinte, cheque aqui. Tá bom. Ih, nós acabamos perdendo agora, cara. 2 vezes. Nossa, nem vi que a gente tava quase sem tempo. Deu alerta de tempo ali e agora... Revanche! Última vez agora aqui, partida final. Agora foi minha vez aqui. Vou mandar uma mensagem. Ele começou de novo com a abertura inglesa. Vamos seguir aqui desenvolvendo a peça central. Agora é... Ai, vamos ver. Tá. Hora da verdade, hein, galera? Hora da verdade. Partida aqui, última partida do match. Vamos seguir aqui desenvolvendo. Fazer um pouquinho diferente aqui agora a ordem. Pensar em trazer o bispo e agora o cavalo pra cá. A gente avança. Ah, acho que a gente errou a ordem. Cavalo pra cá. Porque agora se a gente avançar aqui, na verdade... Isso, vamos tentar aqui. Proteger. A gente libera um pouquinho mais aqui. E daí já consegue liberar o nosso bispo também. Tá. Vamos fazer assim, então. Atacar esse cavalo, por enquanto. Deixar ele cravado aqui. Ele pode tentar tirar a gente daqui, né? Avançando com o peão da casa ali. Em A3. Tá com a gente. Vamos fazer assim agora, então. A gente atacar ele. Nossa. Ele pode entrar com a dama aqui, né? Essa entrada de dama não tava muito no script, não. Ele pode entrar com o cavalo também. E com o outro peão. Beleza, vamos ver aqui. Ele capturou com o peão. Ok, deixou a posição ainda meio fechada. Vamos nós também, acho que avançar aqui. Isso, vamos aproveitar aqui um pouco dessa cravada do cavalo dele. Se ele capturar, a gente captura de volta com esse. Mas ele tá com esse outro cavalo protegendo. Então mesmo que eu troque aqui, a gente captura dando um garfo. Ele ainda tem essa entrada do cavalo, que talvez a gente tenha que fazer então. Vou recuar aqui. Não quero trocar ainda. Trocar um bispo por um cavalo ainda não. Beleza, ele foi pra cima, né? Acabou indo bem pra cima. A gente vai manter aqui. Fazer o rock. Trazer a torre de repente já pra essa coluna aí. Gente, como é que... Nossa, o bispo foi empurrado de volta aqui pra casinha. Nem foi pra casinha dele, né? Ele pra segunda fileira, pra sétima fileira no caso. Vamos pensar aqui, talvez o peão tá fraco. Trazer o cavalo pra cá pra gente ameaçar esse peão. E tentar gerenciar um pouquinho melhor o tempo dessa vez ali. Acho que na última partida a gente até poderia estar melhor, tava melhor ali. Talvez, vamos ver depois na análise, mas a gente não soube gerenciar o tempo e acabamos perdendo, então. Legal, vou trazer de qualquer forma aqui. Pra atacar esse peão não tá fraco, né? Que isso, que pensou que o peão tava fraco, gente? Tá protegido por um monte de coisa, hein? Cavalo, dama, tá todo mundo protegendo esse peão. Se ele tomar agora a gente vem pra cá. Se ele avançar, a gente... Nem sei, captura aqui, eu acho. Captura aqui, se ele capturar, a gente captura de volta. Deixa um pouco mais aberto, talvez. Ok. Não tô gostando da nossa posição aqui. Tô achando ela muito ruim. Vamos fazer assim. Aqui não dá.
Se eu tomar aqui, ele toma ali, né? Daí já era. Ai, ai. Deixar o bispo daqui por enquanto, para ele não ser um alvo de ataque. Mas a gente também ia atacar o cavalo dele. Por enquanto não é uma troca que eu quero fazer, mas... vai que no futuro é alguma coisa importante, né? Não sei se a gente vai conseguir dar um checkmate aqui. Vamos... porque a gente tá bem apertado, né? Aqui a centrada seria interessante. Atacando tudo aqui. Só que a gente precisaria que ele movesse esse peão dele. Aqui ele trouxe lá, atacou o nosso cavalo. A gente pode por enquanto tirar esse cavalo. Provavelmente ele não ia atacar a gente ali, mas... talvez trazer a torre para essa coluna mais aberta também seja uma boa ideia. E agora é o seguinte, aqui talvez avançar com esse peão. Se ele capturar, a gente captura com uma torre. Com esse outro peão também. Tá, não deu muita escolha pra gente. A gente entrar aqui. Se ele entrar com a torre, a gente captura com o bispo, com o cavalo. Mesmo que ele tenha um ataque duplo aqui, né? Outra coisa é tentar tirar esse outro cavalo dele aqui. Tá incomodando muito. Tá incomodando bastante. Talvez até aqui, né? Tá, ele acabou protegendo lá. Vamos fazer o seguinte, então avançar o nosso aqui. Talvez ele queira dobrar, hein? Será? Quer dobrar com a dama aqui. A gente tá atacando esse outro cavalo dele, mas agora a gente perdeu a possibilidade de atacar ali. Se a gente pegar aqui, ele captura de volta. Ah, acho que dá sim, deixa eu ver. A gente captura aqui. Se ele capturar com a dama, a gente pula com o nosso cavalo aqui, dando um garfo agora, né? Acho que é isso aí mesmo. Vamos só trazer pra cá, então. Será que a gente conseguiu ver esse tático? Show. A gente captura aqui. Deu um garfo na torre e na dama. Bom, esse livro é fácil desse aqui, né? Deixa eu ver. Ah, não, aqui tava protegido. Então vamos capturar aqui. Conseguimos um pouquinho de material a mais, beleza. Agora a gente vai seguir aqui. Atacando a dama dele. Aqui tá protegido, tá ok. Beleza, atacamos a dama. E agora, qual que é o próximo lance aqui? Cuidar pra não trazer ele pra cá. Acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pra cima desse cavalo dele. Pensar talvez em aqui. Se dando dele recuar, por exemplo. Não vai recuar, né? Ele tem que manter esse cavalo. Tá. Deixa eu avançar pra cá e captura. Vamos capturar então, né? Vamos trocar peças iguais, pelo menos. Agora ele avançou ali. Acho que agora sim a gente pode... A gente vai estar tocando uma... não. Aqui tá protegido, né? Também não tem muito aqui. A gente quiser fazer ali. Deixa eu fazer o seguinte. Vou avançar aqui. Beleza, isso já era esperado. Agora a gente traz. Agora sim a nossa torre pra cá. Ameaçando a dama dele. Ele quis fazer uma troca, vamos trocar. Acredito que estejamos um pouquinho melhor aqui. Agora a gente vem pra cá.
gente pode vir pra cá. Proteger aqui e já atacar esse outro peão dele também. Beleza, vamos capturar aqui o peão. A gente pode fazer agora vir com a torre, atacar o bispo dele. Ele recuou aqui. Vamos seguir aqui, então, dando um pouquinho mais de liberdade pra gente. Talvez esse aqui tenha sido muito devagar, esse lance. Tá. A gente pode avançar aqui com um cheque agora. Aqui, agora a gente adiciona uma proteção aqui pra esse. Capturou, a gente captura com cheque. Agora a gente captura com cheque de novo. Ele não pode capturar porque está protegido pelo nosso bispo aqui. Agora a gente pode vir pra cá com cheque, capturar esse outro bispo dele. Beleza. Vamos só avançar aqui agora, então. Beleza, galera. Conseguimos aí uma vitória. Todas as partidas aí, ó, desse match foram... Acabou no tempo, né? Acabou indo pro tempo ali, mas... acabou 2-1 pra gente aí. Ganhamos a primeira no tempo, perdemos a segunda no tempo e ganhamos a terceira no tempo. Essa aqui eu acho até que a gente estava um pouquinho melhor. Talvez agora aqui avançando o peão a gente conseguisse promover para uma dama e para um final um pouquinho mais vencedor, já que a gente estava com bastante material a mais. Beleza, galera, por hoje era isso. Aliás, por hoje era isso, não, vou fazer a revisão das partidas agora. Mas já queria agradecer aí o Iago Henrique Arens pelo match. E vamos ver se a gente consegue jogar mais umas vezes aí. Fazer outros matches, jogar outras partidas também. Se vocês quiserem jogar também, só manda uma mensagem que a gente combina ali um horário pra gente fazer essa jogatina, esses matches com os inscritos, beleza? Vamos ali, bora pra revisão então pra ver como é que foi. Beleza, galera, vamos fazer a revisão das nossas 3 partidas aí que jogamos contra o Iago. Já queria agradecer de novo ele por ter nos desafiado e aceito fazer esse match aí com 3 partidas. Vamos para a primeira aqui, então. Jogamos aí nessa primeira com 55,1% de precisão. O Iago jogou aí com 54,1% de precisão. Não cometemos nenhuma gafe, 3 chances perdidas e 2 erros. Fizemos 5 dos melhores lances e 1 lance excelente. O Iago cometeu 4 gafes, nenhuma chance perdida e nenhum erro, jogou também 5 dos melhores lances. Olhando aqui o gráfico, o jogo foi até bem parelho e no final ali todo mundo errou, todo mundo cometeu gafe, acabou que ficou uma gangorra, uma serrinha ali no final do jogo, mas essa primeira partida acabou no tempo, assim como todas as outras. Vamos ver a estimativa de rating aqui para essa partida, foi de 550 para cada um. Então os dois jogamos aí um pouco abaixo dos nossos ratings. O Iago tem 678 de rating no Blitz e eu tô com rating de rápidas aqui, eu não tenho rating de Blitz ainda, no chess.com pelo menos. Nossa precisão de abertura aí foi de 98,8% de precisão e um meio de jogo de 24,8% de precisão, e do Iago foi 81% de precisão na abertura e um meio de jogo de 35,5% de precisão. E vamos no lance a lance aqui para ver como é que foi essa partida. Ele começou com um peão ali em C4, essa aqui é a abertura inglesa, pelo que diz o chess.com. A gente seguiu desenvolvendo o nosso peão central ali em E5, ele desenvolveu o peão em G3 e a gente desenvolveu o nosso cavalo em F6. Aparentemente todos os lances de livro até agora. Ele seguiu desenvolvendo o cavalo dele e a gente desenvolveu o nosso bispo, então, ali para casa de C5. Ele botou o bispo dele em fianqueta e a gente desenvolveu o nosso peão aqui na casa de C3, aliás, de C6, com a ideia de tentar já forçar aqui uma ruptura de centro, tentar atacar um pouco mais o centro ali. Ele desenvolveu o peão dele e a gente desenvolveu agora sim o nosso peão para casa de D5, com a ideia, que nem eu falei, de tentar romper esse centro aqui. Ele não quis, a gente acabou avançando aqui para cima do cavalo dele, ele não capturou de novo e a gente acabou trocando os cavalos e fizemos o roque para tentar botar o rei de segurança. Aqui a gente até estava com um pouquinho de vantagem de 1,1 pontos, segundo os computadores. Ele desenvolveu o cavalo dele aqui, a gente trouxe o nosso bispo para casa ali de G4 com a ideia de cravar o cavalo dele, que agora está na frente da dama. Ele desenvolveu o outro peão dele na casa de D13 e a gente desenvolveu o nosso peão na casa de F5 com a ideia de atacar o bispo dele e tentar romper, abrir um pouquinho mais algumas linhas aqui. Ele recuou com o bispo dele e a gente desenvolveu o nosso cavalo. E aqui foi um erro, uma imprecisão na verdade. Segundo os computadores, o melhor seria a gente ter capturado esse peão em E3 dele ali, tentando abrir um pouquinho mais a posição, acredito eu. Ele fez o roque, a gente seguiu desenvolvendo nosso cavalo, tentando trazer o cavalo um pouco mais para o jogo aqui na ala do rei. Ele trouxe o peão dele ali em H3, atacando o nosso bispo, recuamos com o bispo, e ele trouxe a dama dele agora para o jogo aqui, para a casa de C2, colocando ela nessa mesma diagonal desse peão aqui também, e possibilitando daqui a pouquinho uma saída com o bispo e conectando as torres também.
A gente desenvolveu a nossa dama e aqui o jogo ficou parelho, a gente estava com 0.1 pontos de vantagem por enquanto. Ele trouxe a torre dele para o jogo também e aqui a gente avançou com o nosso peão central em E4. Segundo os computadores, ainda é melhor a gente capturar aquele peão e aqui a gente está com um pouco já de desvantagem. O Iago ficou com vantagem de 0.42 pontos. Ele capturou, fez algumas trocas aqui, a gente capturou de volta. E aqui foi uma gafe cometida por ele, que é ele avançou com o peão ali em B4. E por que isso é uma gafe? Não sei, o chess.com não quer dizer aqui porque isso aqui é uma gafe. Vamos mostrar os lances aqui então. Que a gente consegue avançar para cima. Ah, tem um garfo. Tem um tema de um garfo ali, galera. De um garfo entre o cavalo e a torre dele. É o cavalo e a dama dele, né? Ah, a gente viu esse tema? Vamos ver aqui. Ele avançou aqui. E aqui a gente não viu esse tema. A gente acabou recuando. Então aqui cometemos um erro. A gente tinha esse tema de avançar aqui para cima do cavalo e da dama dele. Forçaria ele, de repente, a tirar a dama. A gente capturaria o cavalo já com um tempo também sobre a torre dele na sequência. A gente não viu isso. A gente recuou com o bispo, ele seguiu avançando aqui com o peão também em C5 e aqui de novo a gente recuou com o bispo, tinha novamente o mesmo tema aqui, provavelmente os próximos erros e gafes são justamente por conta desse tema aí do garfo, né? A gente acabou dando um garfo aqui entre o bispo e o cavalo, ele capturou o bispo, a gente capturou agora aqui o cavalo dele e aqui ele capturou agora sim o peão que estava ameaçando dar aquele garfo anteriormente. A gente seguiu desenvolvendo o nosso cavalo aqui ele desenvolveu o peão dele. A ideia é que era já a gente tentar fazer depois uma entrada com a dama de repente para forçar um checkmate. Ele desenvolveu o peão dele atacando o nosso cavalo e a gente agora sim avançou com a dama e aqui foi o nosso lance excelente. Nesse momento a gente já estava com 7.5 pontos de vantagem. Eu acho que não tem muito como evitar aqui uma entrada dessa dama nesse caso, né? Não tem nenhuma peça que ele consiga colocar aqui no lugar. Então a gente entraria na sequência aqui com a dama. Provavelmente aqui a saída seria ele tentar escapar, acho que com a torre, né? Sair com a torre aqui para dar uma casa de escape para o rei logo na sequência. Mas acabou o tempo aqui, a partida acabou no tempo e nessa primeira partida acabamos vencendo. Vamos para a segunda partida então para ver como é que foi. Beleza, galera, segunda partida desse match contra o Iago. Jogamos aí com 76.5 de precisão e o Iago com 66.1% de precisão, então já foi uma precisão mais alta do que a anterior. Não cometemos nenhuma gafe, nenhuma chance perdida, nenhum erro e jogamos 11 dos melhores lances. O Iago não cometeu nenhuma gafe, teve uma chance perdida, 2 erros e jogou 6 dos melhores lances. A força estimada para essa partida aí foi de 1050 de rating pra gente, 750 de rating pro Iago, então acabou ficando um pouquinho acima do rating dele também. A nossa abertura aqui foi com 75.9% de precisão e o meio de jogo com 77.4%. Nossa, e a abertura do Iago aqui com 86.5% de precisão e um meio de jogo de 35.9% de precisão. Então a abertura dele foi melhor que a nossa aqui. Analisando o gráfico aqui, o jogo foi bem parelho, até que no final a gente até estava com uma vantagem. Talvez vencedor aqui mais no final da partida, com a possibilidade de talvez de um checkmate em alguns momentos ali, mas acabou que a gente perdeu no tempo, né? Bora no lance aqui para ver como é que foi. A gente começou com o peão do rei 4, com a ideia de tentar fazer uma abertura talvez italiana, mas ele avançou com essa defesa Caro-Kann aqui, com o peão em C6, a gente desenvolveu o nosso bispo. Aqui já não é o melhor lance já seria a gente ter desenvolvido o cavalo, e aqui o Iago já está com 0.35 pontos de vantagem segundo os computadores. Ele avançou o centro, a gente fez as trocas aqui, deu check. Ele trouxe o cavalo dele, que acabou deixando o cavalo dele cravado momentaneamente. E agora sim, a gente aproveitou essa cravada do cavalo para avançar o nosso peão central ali em D4. Ele atacou o nosso bispo com o peão em A6 dele, a gente recuou aqui. Segundo os computadores, o melhor seria a gente já ter feito uma troca. Então aqui, trocado o bispo por um cavalo, ele capturaria de volta aqui, né? Mas teríamos talvez uma abertura maior ali já, se ele optasse por um roque, ou a gente teria uma entrada mais fácil através daquela ala ali. Ele desenvolveu o cavalo dele, a gente trouxe o nosso cavalo também. Aqui os computadores ainda querem que a gente faça essa troca de um bispo pelo cavalo. Ele desenvolveu o bispo dele atacando o nosso cavalo, e aqui a gente fez o roque, botou o rei em segurança, e ele desenvolveu o peão central dele ali em E6. A gente trouxe o nosso peão para H3, questionando o bispo dele. Ele não fez a troca, ele trouxe o bispo dele ali para casa de H5, e aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso já aconteceu em outros jogos e a gente já cometeu esse erro de esquecer que esse bispo está cravando aqui o nosso cavalo, né, atacando a nossa torre, e em algum momento a gente acabar tirando o cavalo e com isso deixando a nossa dama ser capturada pelo bispo. A gente tentou avançar aqui com o nosso cavalo também, seguir desenvolvendo as peças.
E ele trouxe o bispo dele ali para casa de D6 e a gente desenvolveu o nosso bispo também para casa de G5 com a ideia de tentar cravar também o cavalo dele. Ele fez o roque, a gente colocou a nossa dama então aqui para continuar protegendo o nosso cavalo, mas sair dessa cravada. Então para tentar garantir que a gente não perca ela no futuro. Aqui ele avançou com o peão atacando o nosso bispo e a gente recuou com o bispo. Segundo os computadores, já há muito tempo aqui a melhor jogada seria a gente estar capturando esse cavalo dele aqui, fazendo essa troca desse cavalo pelo nosso peão, e a gente segue não fazendo esse melhor lance, continua sendo uma imprecisão. Ele avançou com o cavalo aqui, atacando a nossa dama, então a gente tirou a nossa dama do ataque. Ele trouxe a dama dele aqui para a ala da dama, né, na casa de A5, talvez adicionando uma proteção ao cavalo também, mais uma, né, também já estava protegido pelo bispo. E a gente aqui agora sim capturou esse cavalo dele, aproveitando que a dama saiu da proteção, ele capturou de volta e abriu um pouquinho mais aqui a ala do rei, a gente capturou esse peão dele na casa de H6. Ele trouxe o bispo dele aqui para evitar a captura do outro peão. Que a gente avançou com o cavalo atacando o bispo dele ele avançou com o peão dele atacando o nosso bispo aqui, e aqui a gente acabou ficando com uma vantagem bem grande já de 4,26 pontos. A gente capturou o bispo dele, ele capturou o nosso bispo com o peão. Aqui a gente capturou de volta o peão com um cheque, a gente não pode mais capturar o peão de F6 aqui, que está protegido por essa torre. Ele trouxe o rei dele para casa de H5, H8, aliás, saindo do cheque. E aqui a gente trouxe o nosso bispo, recuou, tirou o bispo da onde ele estava atacado por aquele peão. Ele tirou o cavalo dele aqui, a gente acabou dando mais um cheque. Ele trouxe novamente o rei, tirou o rei dele do cheque. Aqui a gente seguiu avançando um pouco com as nossas torres, tentando capturar mais um peão ali. Ele trouxe a torre dele atacando a nossa dama também. A gente tirou a nossa dama. Segundo os computadores, aqui o melhor lance seria a gente ter avançado, realmente aqui, capturado o peão que está aqui na casa central dele, já também dando um possível cheque descoberto na sequência, tirando a torre e ganhando um pouquinho mais de material. Ele trouxe o rei dele lá para o canto. Então se escondeu desse cheque e aqui acabou o nosso tempo e nós acabamos perdendo essa partida. Apesar disso, a partida foi um pouquinho melhor que a anterior. Os dois jogaram melhor aqui, com uma precisão mais alta e também com uma estimativa de rating acima do nosso rating atual. Bora para a terceira e decisiva partida, por enquanto tudo empatado nesse match, e vamos ver como é que foi essa última partida aí do match. Beleza, galera, última e decisiva partida do match, por enquanto tudo igual, um pro Iago, um com o senhor peão, e nessa partida aqui jogamos com 78,7% de precisão, e o Iago jogou com 72,5% de precisão, então ainda foi acima, foi acho que a nossa precisão mais alta durante esse match nas partidas. Cometemos uma gafe, não tivemos nenhuma chance perdida e cometemos um erro nessa partida. Fizemos 15 dos melhores lances e um lance excelente. O Iago teve uma gafe, uma chance perdida e 2 erros e jogou 11 dos melhores lances. Analisando o gráfico da partida aqui, o Iago esteve melhor durante um bom tempo da partida aqui, principalmente na fase inicial, mas ele acabou cometendo acho que uma gafe, uma ou duas gafes aqui, agora não sei, uma imprecisão e uma gafe depois ali que acabou recuando, tirando a vantagem dele, acabou deixando a vantagem com a gente. A gente também cometeu uma gafe que acabou reduzindo a nossa vantagem, mas a gente conseguiu depois reverter e continuar com ela até o final da partida aqui, onde ela acabou também no tempo, né? Acabou no tempo ali, mas a gente estava já com uma vantagem bem grande aqui nesse final também. E nessa partida, força estimada, jogamos aí para 1.100 de rating, o Iago jogou para 900 de rating, então bem acima dos nossos ratings atuais. De Blitz, jogamos com uma abertura de 72,5% de precisão, o Iago jogou com 86,7%, nosso meio de jogo foi com 77,1% e o meio de jogo do Iago com 64,5% de precisão. Eu acho que em todas as partidas o Iago jogou melhor a abertura que a gente, então isso é um ponto de atenção que a gente tem no futuro para melhorar essas aberturas aí, principalmente as que a gente ainda não conhece, tentar entender um pouquinho melhor dele, a dinâmica do jogo em si, né? Vamos ver como é que foi no lance a lance aqui então. Ele começou com o peão ali em C4, com a abertura inglesa, se não me engano, a mesma abertura que ele jogou na primeira partida. A gente desenvolveu o nosso peão ali em E5, ele desenvolveu o peão dele ali em G3, até que acho que foram os mesmos lances iniciais. E aqui a gente já cometeu um erro, na outra partida a gente fez os lances de livre, e aqui a gente já cometeu uma imprecisão no nosso segundo lance, que foi avançar com esse peão ali para F6, ele desenvolveu o cavalo dele, aqui a gente trouxe o nosso bispo para a casa de D5, segundo os computadores, o melhor seria a gente ter avançado para a casa de B4, já atacando o cavalo dele ali também. Ele trouxe o peão, desenvolveu o peão dele ali na casa de E13, a gente trouxe o nosso cavalo para o jogo, ele desenvolveu o cavalo dele também, aqui a gente trouxe o nosso peão com a ideia de tentar romper o centro.
ele desenvolveu o peão central dele ali para D4. A gente agora sim atacou o cavalo dele agora está cravado, porque está na mesma diagonal do rei. E aqui ele trouxe o bispo dele também para fianquetou o risco, ele fianquetou o bispo, botou o bispo dele ali em fianqueto. E aqui a gente capturou um peão central. Segundo os computadores, isso é uma imprecisão, seria melhor a gente ter avançado e protegido esse peão ao invés de ter feito essa troca. Ele capturou com o peão dele também, e que agora sim a gente avançou num peão central para a casa de D5, propondo uma troca de peões aqui, mas também botando mais um peão nessa diagonal deste bispo de casas claras dele. Ele avançou com o peão em A3, atacando o nosso bispo, a gente recuou. Ele atacou o nosso bispo ainda com o avanço do peão ali em B4, a gente recuou novamente, e aqui ele atacou mais uma vez o nosso bispo com o peão em C5, e a gente mais uma vez recuou o nosso bispo. Então nosso bispo estava lá na casa de B4 e acabou recuando aqui para a casa de C3, C2, C7, desculpa. E ele fez o roque, e a gente fez o roque também, todo mundo botou o rei em segurança. Ele seguiu atacando aqui o nosso peão, propondo algumas trocas, a gente desenvolveu o nosso cavalo aqui para a casa de C5, de F5, o tabuleiro está invertido. Ele trouxe a torre dele para o jogo, aqui adicionando mais uma proteção a esse peão. A gente desenvolveu o nosso bispo, atacando de alguma forma o cavalo dele, que por enquanto está protegido. Aqui ele trouxe o bispo dele então para a casa de F4 aqui, talvez atacando o nosso cavalo ou pensando em fazer algo nesse sentido. A gente tirou o nosso cavalo dali, não foi a melhor jogada, aqui foi um erro. A gente estava já com 4,49 pontos de desvantagem segundo os computadores. Aqui a gente deveria ter trazido o nosso bispo, desenvolvido o nosso bispo ao invés do cavalo. Esse lance até ele acaba impedindo que o bispo seja desenvolvido, né? Esse cavalo fica na frente do bispo, esse bispo está totalmente trancado aqui, ele não tem muita opção para ser desenvolvido. Ele capturou ali, a gente capturou de volta, e aqui ele trouxe a torre dele para adicionar uma proteção, possivelmente a esse peão, a esse cavalo aqui da casa de C3. A gente desenvolveu agora sim o nosso bispo com a ideia de atacar aqui, e aqui a gente viu aquele tático que a gente teve, atacar o cavalo dele. Se ele capturar com a dama, a gente pode entrar com o nosso cavalo aqui em D4, dando um garfo entre a torre e a dama dele, que foi exatamente o que aconteceu. Ele primeiro trouxe a dama dele para casa de D2, mas a gente seguiu com a nossa ideia. Atacamos ali, capturamos o cavalo dele, ele capturou com a torre, e agora sim a gente foi para cima dele, atacando aqui a dama e a torre dele. Aqui ele acabou trazendo a dama para defender a torre, mas a gente capturou de qualquer forma aqui e seguimos atacando, né? Capturando mais um peão com o tempo sobre a dama dele de novo. Ele trouxe de volta ali, a gente avançou com o peão aqui, foi uma gafe nossa, acabou recuando toda uma vantagem que a gente estava de 3,79, aliás, de 3,79 para 1,6, apesar disso a gente ainda está com um pouco de vantagem. Ele desenvolveu o cavalo dele, tirou desse ataque desse peão. A gente fez as trocas aqui, ele capturou de volta com a dama, e a gente seguiu avançando o nosso peão. Ele capturou mais um peão aqui, e a gente adicionou aqui, trouxe a torre para atacar a dama dele. Ele acabou propondo uma troca de damas, dando um cheque no nosso rei. A gente aceitou, capturou, ele deu mais de um cheque e a gente tirou o nosso rei deste ataque. É a única jogada que a gente pode fazer. A gente poderia até cobrir aqui com a torre, mas não seria uma troca muito favorável para a gente. E aqui a gente seguiu avançando com o nosso peão. Adicionamos uma proteção ali nele, que agora está atacado pela torre. Conseguimos capturar mais um peão dele, e aqui a gente adicionou mais um ataque ao bispo dele. A gente já está com bastante apertado no relógio, aqui ele já está com 12,5 segundos ainda, e a gente tem 48 segundos. E aqui a gente estava tentando se concentrar para não fazer a mesma coisa que a gente fez na outra partida, acabar perdendo tempo ali e tentar manter o relógio com uma certa distância ainda do zero, né? A gente seguiu desenvolvendo aqui o peão de H6, dando uma liberdade para o rei, tentando dar uma casa de escape. Por enquanto essa casa de escape é só ilusão, é tudo ilusão aqui. Porque a gente está sendo atacado aqui, ou essa casa está sendo guardada por esse bispo de casas claras dele. Aqui ele trouxe o rei e a gente avançou, agora sim com o peão, que o peão está guardado por duas peças aqui. Ele trouxe o rei dele atacando novamente o peão, e também adicionando mais um ataque aqui com o bispo, e a gente avançou com a nossa torre, aqui adicionando mais uma defesa. Então o peão está defendido 3 vezes, enquanto ele está sendo atacado também 3 vezes. Quem começar essa briga de trocação aí vai acabar perdendo. Ele trocou com o bispo, a gente trocou com a nossa torre, dando cheque, ele capturou, e a gente capturou de volta com a nossa torre. Com um cheque, ele saiu com o rei aqui, e a gente tem a possibilidade de avançar com um ataque descoberto aqui, com cheque descoberto do rei dele, e já na sequência capturar o peão, o bispo. A gente fez isso, deu um cheque, aqui ele recuou, e a gente acabou conseguindo capturar
este bispo dele, aqui ele seguiu fugindo com o rei, e a gente começou aqui a armar a nossa jogada com a ideia aqui de, da maneira mais simples possível, tentar avançar com esse peão, promover para a dama e a gente ter um checkmate mais fácil ali, mas o relógio não deixou e acabou no tempo antes. E com isso conseguimos, galera, acabamos sendo vencedor desse match aí de 3 partidinhas com o Iago, foi um match bem legal. A gente foi melhorando a partida a partida, ali começou com 55% de precisão, acabamos aí com 78% de precisão e foi bem legal porque à medida que a gente vai jogando a gente vai conseguindo entender um pouquinho melhor. Apesar disso, fomos muito mal nas aberturas, então a gente continua precisando estudar mais, principalmente que a gente não sabe, a gente está acostumado aí com a italiana, às vezes a gente pega uma... esqueci o nome das outras ali, mas a gente normalmente começa com a italiana, ali, com os peões mais centrais, e não tem tanto estudo e tanto conhecimento nessas outras aberturas que pegam os peões mais laterais, por exemplo, a abertura inglesa, a defesa carocã, a gente pega de vez em quando a siciliana também ali, que é um pouquinho mais comum no rating que a gente está. Beleza, galera? Por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal, e eu já queria deixar de novo um agradecimento ao Iago por ter aceitado aí esse match com a gente de 3 partidas. Se vocês quiserem jogar também, só manda uma mensagem que a gente marca um horário, beleza? Por hoje era isso então e a gente se vê na próxima!